Nós damos por iniciada a sessão da nossa primeira Câmara e eu peço para a desembargadora Ângela fazer a reflexão de praxe. Enquanto nós Com a estamos. palavra, desembargadora. Obrigada. Bom dia a todos, renovando meus cumprimentos ao nosso queridíssimo desembargador Raimundo Barros, que está nos integrando a nossa Câmara, a nossa queridíssima também procuradora, nossa titular, doutora Terezinha Guerreiro, nossos cumprimentos também à nossa querida secretária, doutora Lívia, aos demais servidores que estão nos assistindo, advogados que porventura estejam na sala. Hoje, nós estávamos felizes, enquanto a gente estava conversando, eu estava em busca aqui da minha Bíblia de uma palavra de reflexão, que é em busca da felicidade, que está muito clara em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Muito forte. E aí vem a seguinte pergunta, né? Que nós, seres humanos, nós estamos todo tempo em busca da felicidade, né? E a maioria de nós acredita que podemos ser felizes quando acumulamos bens e riquezas. Mero engano. Outros acreditam que a felicidade será conquistada quando temos uma carreira profissional bem-sucedida. Mero engano também. Muitos também condicionam sua felicidade ao casamento ou a um relacionamento afetivo com alguém. A verdade é que essas coisas são boas para nos ajudar a melhorar a qualidade de nossa vida, mas não podem nos proporcionar a verdadeira felicidade. Então, por isso, o salmista ele nos vem ensinar, né, nessa leitura que eu acabei de fazer, como é que a gente deve buscar a felicidade, onde a gente deve encontrar a felicidade, né? A primeira coisa que o salmista chama a nossa atenção, que as pessoas felizes são aquelas que seguem os conselhos corretos, né? Às vezes passamos a vida inteira dando ouvidos à opinião de pessoas que não são tementes a Deus, que não nos amam ou que não têm nenhuma legalidade para nos orientar. Para sermos felizes, nós devemos dar ouvido, então, a pessoas corretas, as pessoas maduras, as pessoas tementes a Deus, as pessoas que têm uma intimidade com Deus, né? Outra coisa, as pessoas também que amam a verdade e que têm experiência de vida, né? Já passou por muitas experiências agradáveis ou não tão agradáveis, né? Porque a vida nos ensina. Outra coisa citada pelo salmista, que impede a nossa felicidade é levar uma vida de pecado. Porque o pecado impede que as bênçãos de Deus nos alcançam. O pecado nos afasta de Deus e a nossa felicidade está em Deus, somente em Deus, né? Porque Deus é que vem nos encher de paz, aquela paz que excede todo entendimento. Muitas das vezes a gente está atribulado de problemas, mas estamos interiormente em paz. Quando a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente teme a Deus, temer não é questão de ter medo, quando eu digo teme a Deus, mas é reverenciar, temer, Amanhã, reverenciar, entra aqui. né? Então, a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que a homens, que muitas das vezes a gente fica com medo de dizer a verdade a alguém, porque pensa que vai magoar. E a própria Bíblia nos ensina que maldito o homem que confia no homem, né? Que a gente tem que confiar somente em Deus, né? Porque Deus nos orienta em quem devemos confiar, né? Então, primeiramente, a gente tem que confiar somente em Deus, porque nós, homens, somos fracos, somos limitados, né? A gente
decepciona. A gente não é perfeito, que a perfeição somente é encontrada em Deus. Então, o salmista completa dizendo que o homem feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. É isso é que é a verdadeira felicidade. Você procurar ter intimidade com Deus através da sua palavra. Então, se nós queremos realmente ter uma vida plena, nós devemos começar a dar ouvido ao que Deus nos diz através da sua palavra. Isso significa que devemos levar uma vida de obediência, né? Significa nos enchermos de sabedoria e do conhecimento de Deus e nos basearmos nos seus ensinamentos para toda decisão importante que tivermos de tomar e para toda escolha que formos fazer. Então, em busca da felicidade, o segredo da felicidade é buscar ter intimidade com Deus. Amém. Amém. E é fundamentado nessa palavra que nós invocamos a presença de Deus e do seu Espírito Santo para nos guiar a fazer uma sessão onde o direito e a justiça prevaleçam. Amém. Amém? Amém. Devolvo a palavra ao nosso querido presidente, desembargador Kleber Carvalho. Bem, Lívia, qual é a primeira... a ata, sobre a ata, está todos... Está aprovada? Estamos de acordo, senhor presidente. De acordo. A ata aprovada. E, Lívia, quem é a primeira preferência? Lívia, a primeira preferência. Processo número 1 da pauta. Nós Primeiro aproveitar o doutor Barros. Sim, excelência. Hein? Isso, processo número É, 1 aqui da nós convocamos o Eduardo Barros, né? Que ele está aqui, né? isso. Então, deixa eu ver aqui, certo. É a da primeira Câmara Civil, não é isso, Lívia? No caso, a apelação civil 0800 420 40 2020, primeiro apelante e segundo apelado, Fabrício de Assis Lopes, advogada João Paulo Ribeiro Paz Landim, primeiro apelante e segundo apelado, SPE Coutinho Engenharia e Construção Limitada, advogada Nayara Couto Oliveira, procurador de Justiça, doutor José Antônio de Oliveira Mendes. O Ministério Público não manifestou interesse, né? Confirma, doutora Terezinha, sem interesse do Ministério Público. A desembargadora Ângela Salazar, ela se deu por suspeita, não é isso, desembargadora? Aí, com isso, nós convocamos o nosso colega Raimundo Barros, que vai julgar o processo juntamente com a desembargadora Francisca Galiza. Bem, o processo é da minha relatoria. Eu distribuí ontem vai ter sustentação oral, doutora Lígia? Presidente, doutor Cresno Vai ter Neto Janine de Oliveira, pelo primeiro apelante e segundo apelado. Fabrício de Certo. Assis Lopes. Eu distribuí ontem, inclusive, o relatório, todo o voto, para tanto a doutora Francisca Galiza como para o doutor Eu Raimundo recebi, Barros. presidente. Então, eu aqui apenas, como vai ter sustentação oral, eu vou fazer um resumo breve aqui do relatório para o doutor poder fazer a sua sustentação oral. Trata-se de apelação civil interposta em face da sentença proferida pelo juiz da segunda vara civil do termo judiciário de São José de Ribamar, nos autos da ação movida por Fabrício de Assis Lopes, em desfavor de SPE Amorim Coutinho, Engenharia e Construções, que resolveu a lide nos seguintes termos. Aí eu coloquei os termos da sentença e disse que praticamente ele colocou, julgou parcialmente o procedente expedido na inicial, na forma do que dispõe o artigo 487, para condenar as réis SPE Amorim Coutinho Engenharia e Construções, Praias Belas Limitada e Amorim Coutinho Engenharia e Construções. Aí ele enumera A, B, C, e
Na primeira apelação, o consumidor sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio e das cotas de água pela construtora, primeira recorrida, haja vista que teria tentado quitar de forma administrativa desde 25 de 2015 o débito então existente, o que, no entanto, foi obstacularizado pela ré, acrescentando que, segundo a jurisprudência do STJ, somente assumiria os referidos encargos quando assumisse a posse do imóvel. Segue afirmando que o magistrado de base também se equivocou ao afastar seu direito de recebimento de aluguéis durante a mora da entrega do imóvel em virtude de sua inadimplência, na medida que restou evidenciado nos autos que o imóvel não foi entregue face à existência de diversos vícios de construção. Pede, por fim, a majoração do quanto estabelecido a título de danos morais. Em seu apelo, a construtora alega, de início, a impossibilidade de concessão de gratuidade de justiça à parte autora, a inépcia da petição inicial e a decadência do direito de pleitear a reparação do imóvel em questão. Aduz, quanto ao mérito, a inexistência de vícios de construção, de vigência da garantia contratual e de danos morais, questionada ainda sua condenação ao pagamento de honorários subvenciais no patamar de 20% do valor da condenação. Quanto às razões da prova apresentada, a Procuradoria não manifestou interesse, é um resumo do nosso relatório. Então, doutor Creso, o senhor pode declarar a sua OAB e o seu nome, OAB, e o senhor tem um tempo regimental para se manifestar. Com a palavra, o doutor Creso. O microfone está fechado, doutor Creso. Perfeito. Obrigado, Excelência. Me chamo Creso Neto Genuíno de Oliveira Brito, OAB Piauí 11286. Eu falo aqui em nome de Fabrício de Assis Lopes, que é o primeiro apelante, né? O desembargador Kleber já relatou muito bem, deixando até muito pouco para advogado, com o poder de síntese dele, né, poder falar. Mas eu queria chamar a atenção em alguns pontos essenciais dessa questão, que é o seguinte: o meu cliente ele comprou um apartamento, né, dessa construtora Amorim Coutinho em novembro de 2011. O prazo inicialmente previsto para a entrega desse apartamento era de 2 anos, né? Seria previsto, portanto, para setembro de 2013. Só que, porém, se atrasou um pouco, né? E ele foi chamado apenas para fazer a vistoria do imóvel em abril de 2014. Fazendo essa vistoria, ele encontrou inúmeras, na verdade, como se pode ver pelo laudo de avaliação feito pelo perito na fase de instrução do processo, muitas irregularidades do imóvel, como torneira quebrada, parede já deteriorada, uma porta que não dava nem segurança para ser fechada, né? Então o lugar estava realmente inabitável. E a construtora, portanto, pediu mais prazo para fazer os reparos necessários, né? Posteriormente, apenas em 2017, Excelências, a construtora apareceu alegando uma suposta pendência financeira no valor irrisório, que não justifica qualquer retenção de responsabilidade por parte dela, que é o valor de R$ 3.900, né, que ela usa como uma matéria de defesa para ela, para justificar um atraso na entrega. Você, num campo de um valor de um apartamento, R$ 3.900, para justificar não ter sido entregue, né? Mas, enfim, esse saldo foi quitado e, por questão até de dificuldade financeira, o valor teve que ser parcelado e apenas em 2019, em junho de 2019, meu cliente quitou essa parcela. Foi fazer uma nova vistoria em outubro de 2019 e realmente, de fato, as mesmas irregularidades que ele viu lá em 2014 persistiam e tinham até piorado, né, pelo decurso do tempo. E aí, quando foi, a construtora pediu novamente mais alguns meses para resolver a questão, e quando foi em novembro de 2019, um mês depois dessa última vistoria, portanto, a construtora já alegou que
poderia fazer as reformas e tudo, mas ele teria que assumir o valor de todo esse período referente à taxa de condomínio e água, né? Então, assim, é um absurdo que a gente verificou o atraso de anos aí. Nós não entendemos que é imputável ao cliente. Se houve alguma pendência financeira, essa era irrisória, certo? E frente ao tempo que seria previsto para ser entregue em 2014, e só foi entregue, nem foi entregue, na verdade, ainda, Excelência. Nem foi entregue ainda, porque essa questão ainda está judicializada, né? Até a presente data. E querer imputar o pagamento das taxas de condomínio e da água todo para o meu cliente, a gente entende ser seja um absurdo, né? Uma pendência irrisória que foi resolvida num prazo de, por questão de ter sido parcelada, em questão de 1 ano, né? Mas, assim, dentro de um período de 10 anos, praticamente, o atraso de 1 ano só por conta do meu cliente, por esse suposto pendência financeira, não pode justificar um atraso de 10 anos na entrega de uma obra. Então, nós pedimos, Excelência, aqui na apelação, já que a sentença ela só concedeu realmente a obrigação da construtora em entregar o imóvel e indenizar em danos morais, nós pedimos um valor pequeno, que nós entendemos, né? Mas nós pedimos também a declaração de inexistência de débito em relação às taxas de condomínio e de água, porque o entendimento jurisprudencial massivo, uníssono mesmo, é de que esses valores só são repassados para o proprietário do apartamento quando há realmente o habites, né? Eu vou citar aqui, logicamente, Vossa Excelência já conhece, mas eu vou citar aqui por questão prática um precedente exemplificativo do TJDFT, que ele diz: só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos prometentes compradores, e não pela mera obtenção da BITS, segundo forte impedimento jurisprudencial. Ou seja, eu até me equivoquei, não é com a BITS, é com a entrega do recebimento das chaves, que nunca foi efetivado. Então, esses valores não podem ser repassados para o cliente. Então, nós queremos a declaração de inexistência de dívida em relação a esses débitos de condomínio e de água. Inclusive, Excelências, a própria construtora chegou ao absurdo de ajuizar uma execução cobrando do meu cliente esses valores na justiça. Só que depois, posteriormente, se tocando do absurdo e do entendimento jurisprudencial, ela própria pediu a desistência dessa execução, né? Então, nós pedimos a declaração de inexistência dessa dívida. E nós queremos também, Excelência, a sentença já foi parcialmente procedente, conferindo o direito de refazer a reforma no imóvel e de pagar dano moral, mas nós queremos também os lucros cessantes. Isso também é bem sólido na jurisprudência, de que os lucros cessantes eles são devidos na medida em que há um atraso na entrega do imóvel, porque a partir do momento que você tem um imóvel disponível, você tem também um patrimônio, um ativo financeiro para rentabilizar. Você pode alugar, você pode se livrar do aluguel que você está pagando para morar, como era o caso do cliente. Então, assim, eu vou citar aqui jurisprudência também do STJ, no agravo interno 1.792.742 de São Paulo. Cito: presunção de prejuízo ao adquirente em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até a data da disponibilização das chaves. Perdão, Excelência, meu tempo ainda já. Tá. Ainda tem o tempo, Excelência? Estou aparecendo aqui. Tem. Então, entendimento do STJ, precedente específico e julgados da superior. Outro Tem uma coisa na Justiça do Distrito Federal e Territórios. É cabível a fixação do lucro cessante como forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente deixou de usufruir do bem por culpa da construtora até o recebimento das chaves. TJDFT, processo 11.3264 de 2016. Então, Excelências, nós pedimos aí a declaração de inexistência da dívida em relação à taxa de condomínio
e de água que está sendo passada pela construtora ao meu cliente. Nós pedimos a fixação de lucro cessante durante o período de atraso na entrega do imóvel, pelo valor que seria compatível ao aluguel do imóvel naquela especificidade. E nós pedimos também, por último, a majoração do dano moral, porque foi fixado o valor de 5.000, Excelência, mas nós entendemos que seja irrisório, porque, como comprovado na própria inicial, o autor ele precisou de dinheiro que ele usaria vendendo esse imóvel para custear a despesa hospitalar e médica do próprio pai. Isso está comprovado, né, que ele teve que se socorrer ao SUS para fazer cirurgia. E se o autor tivesse disponível esse imóvel para ele, ele certamente teria vendido e teria pago o tratamento do pai, né, num hospital de maior, que pudesse dar maior assistência particular, portanto, né? Então, nós entendemos que esse valor de 5.000 seja pequeno, nós pedimos a majoração. Então, basicamente é isso, Excelência. Nós pedimos a declaração de existência e dívida das taxas e da água, nós pedimos a fixação de lucro cessante no valor do aluguel do imóvel pelo período de atraso e nós pedimos a majoração de danos morais. É isso, eu queria desejar bom dia, eu acabei correndo aqui na explicação, mas um bom dia a todos, desembargador Kleber, desembargadora Galiza, desembargador Raimundo Barros, desembargadora Ângela, né, que se deu por suspeita, mas está presente na sessão, procuradora Terezinha e demais advogados e servidores. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Como eu já citei, o voto está às inteiras na mão dos votantes, dos colegas votantes, e eu vou fazer o máximo possível de também fazer o resumo da leitura deste meu voto. Presentes os requisitos de admissibilidade, sigo para análise dos recursos. De pronto, tem que se afigura plausível o argumento de que, para o deferimento da gratuidade da justiça, basta que o autor a requeira, mediante simples afirmação do estado de miserabilidade, sendo desnecessária a sua comprovação. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2º do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de deferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Portanto, essa necessidade somente surgirá se os elementos dos autos indicarem a falta de pressupostos processuais, fato que não ocorreu com a simples impugnação realizada no segundo apelo. Importa consignar no ponto que a justiça gratuita foi concedida ao autor por este órgão revisor nos autos do agravo de instrumento 0806 527 da minha relatoria, ocasião em que, antes mesmo de examinar o pleito de gratuidade, determinei sua intimação para demonstrar sua hipossuficiência. Igualmente, quanto à alegação de inépcia da inicial, não assiste razão ao segundo apelante. Isso porque estão presentes os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, mormente a promessa de compra e venda do imóvel, entabulado entre as partes. Destaco ainda, no campo das preliminares, que o STJ tem entendimento pacífico, segundo o qual a pretensão indenizatória de vício de construção de imóvel não se sujeita a prazo decadencial, mas ao prazo prescricional, decenal. Trago, com relação a isso, em meu voto, o inteiro teor do entendimento nesse sentido da ministra Nancy Andrighi, no agravo de instrumento e no resto 19.18.638 do Distrito Federal, julgado em 20 de nove de 2021, assim como no agravo interno do resto 19.01.182 São Paulo, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas. Desse modo, sem controverso que as partes realizaram vistoria no imóvel em 22 de 4 de 2014, oportunidade em que tomaram conhecimento das falhas de construção, registro e, considerando a incidência do DSN previsto no artigo 205, combinado do Código Civil de 2002, entendo que a pretensão autoral não se encontra prescrita,
vez que a 2020. No que tange ao mérito das irregulações, recordo que os contratos de geral, inclusive a promessa de compra e venda de imóvel, são regidos pelo princípio de boa-fé objetiva, do qual decorre a exceção do contrato não cumprido, segundo o qual, abre aspas, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir implemento dado outro. Artigo 476 do Código Civil de 2002. Nesse sentido, tem pontuado o excelso STJ. Eu aqui cito na oportunidade o agravo interno no RESP 1552, 373 do Espírito Santo, da relatoria do ministro Raul Araújo, da quarta turma, julgada em 29 de 5 de 2023. Eu trago na íntegra todos esses acordos que eu estou fazendo menção no meu voto. Cito ainda o acordo do ministro Marco Aurélio Belize, também julgado em 22 de 6 de 2021, no RESP 1758, 795 do Distrito Federal. Em caso dos apelantes, é possível constatar, a partir do material probatório carregado aos autos, alguns fatos inequívocos reveladores da inadimplência das partes. Desde o início que os litigantes firmaram em 24 de 9 de 2011 instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma em edifício de construção, estabelecendo em sua cláusula primeira, 11ª, que o imóvel será entregue em 24 meses após a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, ID 2205-62-268-67, que, por sua vez, foi entabulado em 25 de 5 de 2012. Dessa forma, entendo que a data final para a entrega da unidade seria 25 de 5 de 2014, já que não há qualquer disposição quanto a prazo de tolerância, marco, contudo, descumprido pela construtora demandada, segundo a apelante, tal qual como reconhecido em carta enviada aos proprietários, ID 2205-6270, bem como evidenciado nos termos das vistorias realizadas em 22 de 4 de 2014 e em 14 de 10 de 2019, que demonstram induvidosamente a existência de vícios de construção, fato, a propósito, ratificado pela prova pericial produzida nos autos, ID 2205-65-75. Vale frisar que, nada obstante afirme em sua contestação que o requerente recebeu a chave em abril de 2019, a requerida primeira apelada, de modo contraditório, anexa cópia de mensagem eletrônica, e-mail e de laudo relativos à realização de nova vistoria em 27 de 11 de 2019, o que, obviamente, evidencia que o imóvel não foi entregue até, pelo menos, essa última data e o descumprimento da cláusula contratual 11ª. Vejo, de outro lado, que a inadimplência do consumidor, primeiro apelante, em relação às obrigações financeiras, foi resolvida em junho de 2019, conforme sustentado em sua inicial e comprovado por um e-mail recebido da segunda demandada, segunda recorrente, e dos boletos referentes ao parcelamento do débito, ID 2205-6272, fato não impugnado pela parte adversa, que por isso mesmo tornou-se incontroverso, artigo 374, 2 e 3 do CPC. Sendo assim, tenho que a construtora requerida não mais poderia se excusar do cumprimento das cláusulas contratuais, mormente a entrega do imóvel adquirido, com base na massa civilista da exception non adimplente, contrato, artigo 486, Código Civil, 2002, a partir do momento em que o autor, primeiro requerente, tornou-se adimplente com as obrigações financeiras pactuadas, ou seja, em junho de 2019,
data que, aliás, será o termo inicial para a aferição das indenizações por prejuízos patrimoniais e morais. Dito isso, sobrelevo que, no que diz aos danos materiais, que, abro aspas, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados com base no valor de aluguéis do comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos aluguéis que o imóvel poderia ser rendido se tivesse sido entregue naquela data. Isso se consta no agravo do instrumento, no resto de 2051, 118 do Pará, na relatoria do ministro Márcio Buzzi. Quarta turma, julgada em 28 de 8 de 2023. Vale frisar que a indenização deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como base o valor locatício médio de imóvel semelhante e como termo final a data da disponibilização do imóvel aos consumidores. RESP 17.29.593, São Paulo, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, da segunda sessão, julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos. De fato, o excesso STJ reconhece o cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização da chave, por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio dentre os quais o de fruir o imóvel. Isso está no RESP 1796, 760 do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da terceira turma, julgado em 2 de 4 de 2019. Dessa forma, entendo que, na hipótese, terá o consumidor, primeiro apelante, direito, a partir de sua adimplência contratual, junho de 2019, ao recebimento de lucros cessantes, até a efetiva entrega da chave, data que, a propósito, não foi demonstrada nos autos de modo inequívoco, que serão apurados em liquidação de sentença, tendo em base o valor médio do aluguel dos imóveis semelhantes, onde deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. 1% ao mês, desde a citação, que está no RESP número 1639.914, da relatoria do ministro Raul Araújo. Quanto às despesas condominiais, recordo que o STJ tem entendimento pacífico, segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento é da construtora até a entrega das chaves ao adquirente, se este não deu causa ao recebimento do imóvel. Disponho na íntegra, no meu voto, vários acordos do STJ, ressaltando que eu achei mais interessante o do ministro Raul Araújo, que no RESP número 2044, 026 do Rio Grande do Sul. Na hipótese, deve a construtora demandada, a primeira apelada, portanto, suportar o pagamento das taxas condominiais e despesas com fornecimento de água até a efetiva entrega das chaves ao consumidor, primeiro apelante. Data em que, repito, ainda não restou induvidosamente comprovada nos autos, considerando que este não provocou o atraso na entrega da unidade imobiliária. Acrescento que, abro aspas, segundo a orientação jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso da entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizatório por sua gravidade. Isso está no agravo interno, no resto 2201, 822 do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Humberto Martins, da terceira turma, julgado em 11 de 9 de 2023. De fato, aí eu também trago aqui uma outra observação da relatoria do ministro Raul Araújo, e no que tange ao quanto indenizatório, em que pese a legislação estabelecer critérios objetivos, a fixação dos danos morais deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, orientando-se por sua dupla finalidade
já reconhecida pelo Supremo. De outro turno, a doutrina e jurisprudência têm elencado alguns parâmetros para a determinação de valor da indenização, entre as quais destaca o porte econômico e o grau de culpa, se houver a ofensa, gravidade e repercussão da lesão, e nível socioeconômico e o comportamento da vítima. Desse modo, no caso em tela, entendo que a indenização por danos morais fixada pelo magistrado de base em R$ 5.000 atende aos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, para tanto, sua dupla função compensatória e pedagógica. Em atenção às razões recursais da segunda resignação, reitero que os vícios de construção foram exaustivamente demonstrados nos laudos das vistorias realizadas em 22 de 4 de 2014 e de 2205-6271 e em 14 de 10 de 2019 de 2205-6279, bem como pela prova técnica produzida nos autos em 2 de 8 de 2021 e de 2205-6575, não havendo que se falar em acionamento da garantia legal ou contratual, haja visto que o imóvel não foi entregue ao consumidor em virtude das falhas construtivas, cuja correção de responsabilidade da construtora, tal como consignada no laudo pericial, ID 22056575. Destaco, por fim, que o autor, segundo apelado, lucros cessantes e despesas condominiais a cargo da empresa requerida, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência de 20% no valor da condenação mostra que dessa razoada, devendo ser reduzida ao patamar de 15%, de acordo com os parâmetros do artigo 85, parágrafo 2º, inciso 1 e 4 do CPC. Houve adequado zelo da parte dos advogados do primeiro recorrente, inclusive em sede recursal, com a apresentação do primeiro apelo, apesar de, ao meu juízo, não diligenciar pela produção de informações e provas essenciais, como a data da efetiva entrega do imóvel e os comprovantes de pagamento de suas obrigações financeiras. O lugar de prestação de serviço não recomenda a especial valoração da verba honorária, já que se cuida de comarca situada na capital do Estado. A causa é de relevo ordinário e o trabalho realizado não demandou tempo extraordinário para o seu desempenho. Forte nessa razão, dou parcial provimento ao primeiro apelo para condenar a construtora requerida ao pagamento de lucro cessante e das despesas condominiais nos termos acima delineados. De igual modo, dou parcial provimento ao segundo apelo, apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15% do valor da condenação. É como voto. Desembargador Raimundo. Desembargador Kleber, agora cumprimento Vossa Excelência formalmente, né, como presidente da Câmara, minha colega Francisca Galiza, doutora Terezinha, e minha querida amiga Ângela, e os senhores advogados. Presidente, eu sei do cuidado que Vossa Excelência tem, inclusive ler o voto. Eu já estava com o voto aqui em mão, aqui, ó. Já tinha lido. Eu não tenho nenhuma dúvida de acompanhar Vossa Excelência. Decisão equilibrada, correta para o caso. Acompanhe. Desembargadora Francisca Galiza. Bom dia, senhor presidente, desembargador Kleber. Primeiro, quero pedir desculpa pelo atraso de 10 minutos. Desembargador Raimundo Barros, nossa querida Terezinha, procuradora, desembargadora Ângela, o doutor Cresno, advogado, e Lívia, secretária, e demais que fica por trás das câmaras. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente, que eu já tinha conhecimento do voto. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao primeiro apelo e parcial provimento
ao segundo apelo, nos termos do voto do relator. Doutor Creso, obrigado pela sua presença e pela sua sustentação muito bem feita. E, doutor Raimundo, nós só temos que agradecer a sua presença, que sempre quando é convocado pela nossa Câmara, está sempre à nossa Muito disposição. bem. Obrigado. Estou às doutor ordens, Raimundo. presidente. Um abraço e peço licença para me retirar. Um abraço a Pois todos. não, tá bom. Obrigado, viu? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, nós vamos voltar agora a. Na primeira Câmara Civil, a segunda. Deixa eu ver como é que está aqui a pauta, gente. De um da desembargadora Ângela, não é isso, Olívia? Excelência, a preferência que o senhor fala, que a segunda preferência é na Câmara de Direito Público. O senhor vai concluir a civil ou vai passar para Direito Público? Vamos concluir logo a civil, não é? Fica melhor assim. É da desembargadora Ângela, né? Isso, Não é isso? processo da relatoria. Aí a gente conclui. Então, só tem esse voto, aí a gente conclui logo a civil, né? Desembargadora Ângela, é a apelação civil 00-5762-92-2010, que tem como apelante Franklin Gomes Pereira, advogado, é, Não, excelência, advogado. Direito público esse. esse é Direito Público, esse aí. O que é da Câmara Civil, que é da minha relatoria, é a apelação civil 082 77 35, dígito 55. Não é isso, doutora Lívia? Aqui tá Sim, tudo. excelência. Então, eu passo a palavra a desembargador, comunico, inclusive, que os votos e os processos que estão da desembargadora Nelma, lançados da desembargadora Nelma, não vão ocorrer, em razão, uma justa razão, que hoje é o aniversário dela e que essa Câmara, inclusive, nesse momento, parabeniza a desembargadora Nelma, deu muitos anos de vida para ela, à disposição, e que ela continue sendo essa pessoa amiga, essa pessoa que sempre se destacou dentro desse Tribunal de Justiça. Desembargadora Nelma, onde a senhora estiver, e aproveite, comemore o seu aniversário. A senhora é mais do que merecedora de estar, nesse momento, junto com seus familiares, comemorando o seu aniversário. E que também a Câmara, eu tenho certeza, tanto por parte da doutora Francisca Galiza como da desembargadora Ângela, concorde da gente fazer uma mensagem, depois passar uma mensagem em nome da Câmara, parabenizando a desembargadora Nelma pela data de hoje. Com certeza, senhor presidente. Ratifico as nossas palavras. Aí eu me incluo nessa relação. Incluindo também a doutora Terezinha Guerreiro. Então, doutora, é toda sua agora. A senhora pode anunciar, relatar. Não vai haver sustentação oral, não é isso, doutora Lívia? Não, excelência. Pois eu já encaminhei previamente o inteiro teor do voto, então nós vamos julgar apenas pela ementa. Anuncio o julgamento da apelação civil número
635/55 de 2019, que tem como apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CACI, advogado José Manuel de Macedo Costa Filho, apelado José Luiz Guimarães, advogado Antônio José Garcia Pinheiro. Em sede de ementa, digo eu, apelação cível, ação de obrigação de fazer, cumulado com indenização, plano de saúde, negativa de cobertura de procedimento, implante de prótese, dano material e dano moral comprovados, valor do dano extrapatrimonial fixado com razoabilidade e proporcionalidade, apelo desprovido, aspas. Não se tratando o caso de cunho estético, deve o plano de saúde requerido ser compelido a fornecer a prótese peniana inflável de que necessita o autor, mormente quando há relatório médico recomendando tal procedimento como medida necessária ao restabelecimento e posterior manutenção da saúde física, emocional e psíquica do paciente. Isso aqui eu estou trazendo uma citação de uma apelação cível de número 082-80-1441-2019, da minha própria relatoria, que foi julgada em 25 de 11 de 2022. O STJ entende que, aspas, a lei estabelece que as operadoras do plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como, por exemplo, a implantação de estentes ou marca-passos em cirurgias cardíacas. Fecho aspas, agravo interno no RESP, número 15.77.124 de São Paulo, da relatoria do ministro Raul Araújo, julgado em 20 de 4 de 2020. De acordo com o STJ, outro julgado que eu estou trazendo, a relatoria do ministro Moura Ribeiro, que, aspas, o reembolso das despesas médicas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento, atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Agravo interno do RESP, número 21.76046, Minas Gerais, da relatoria, como já disse, do ministro Moura Ribeiro, julgado em 6 de 3 de 2023. Quanto aos danos extrapatrimoniais, restou sobejamente comprovado que a recusa da cobertura do procedimento cirúrgico ocasionou prejuízo à integridade moral e psíquica do paciente, que se viu desamparado quando acreditava estar respaldado por seu contrato de plano de saúde. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. Por tudo isso, senhor presidente, desembargadora Galiza, estou conhecendo a presente apelação, mas estou negando o provimento. É como voto. Vossas Excelências têm conhecimento do interior do meu voto. Voto de desembargador Kleber. Sim, desembargadora Ângela, eu já tenho conhecimento do vosso voto, o voto está muito bem feito, inclusive repleto de jurisprudência e bem adequado ao que a senhora acabou de me relatar. Então, eu acompanho as inteiras do vosso voto. Como voto a desembargadora Francisca. Acompanho Vossa Excelência. Então, anunciando o Excelência. resultado por unanimidade de votos, a primeira Câmara possível conheceu, mas negou provimento à presente apelação nos termos do voto da relatora. Devolvo a Vossa Excelência a palavra, senhor presidente. Eu dou, nesse momento, por encerrada assim, a pauta da primeira Câmara Civil e nós passamos, então, para a Câmara de Direito Público, não é isso, Lívia? E na Câmara de Direito Público também são 2 votos da desembargadora Ângela Salazar, sendo que o 03 é que tem a preferência, não é isso, doutora Lívia? Sim, Excelência, número 3 da pauta. É o presidente da pauta. Então, doutora desembargadora Ângela, a senhora pode também presidir, e relatar e anunciar o resultado do 3 da pauta, que tem preferência.
Vai haver sustentação, doutora Lívia? Vai, doutor. Excelência, doutor Gustavo Henrique Brito de Carvalho pelo apelante. Então tá, obrigada. Proceder à leitura do relatório. Adoto o relatório da sentença em verbos, aspas, Franklin Gomes Pereira, devidamente qualificado na inicial, propôs neste juízo ação de obrigação de fazer, acumulado com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes e pedido de antecipação de tutela em desfavor do município de São Luís, igualmente caracterizado nos autos. Alegou o requerente, em síntese, que é autônomo e trabalha com venda de coco em um quiosque localizado na Avenida Litorânea, de onde retira o seu sustento e de sua família. Segue alegando que sempre desenvolveu o seu trabalho dentro da legalidade e exigência dos órgãos responsáveis pela fiscalização de tal atividade, tendo no ano de 2003 celebrado um contrato de comodato com o Gemetro, Gerência de Desenvolvimento e Articulação da Região Metropolitana, para a utilização da área, dado que o decreto número 24.770 de 13 de novembro de 2008, o qual definiu como sendo de competência do governo do Estado do Maranhão não somente cuidar, como administrar os contratos de locação da área em que se encontra o seu quiosque. Ressaltou ainda que desde o início exerceu sua atividade com ordem e correção, inclusive cuidando e mantendo sempre limpa e arborizada uma área de aproximadamente 15 metros, plantando coqueiros e outras plantas ornamentais, cortando grama e angariando clientes entre os praticantes de esporte e pessoas que transitavam no local. Assevera ainda que, em virtude da insegurança do quiosque, sofrera vários arrombamentos e, para evitar isso, resolveu empreender várias modificações, substituindo tábuas por alvenaria, além de cobrir com telhas, tudo às suas expensas. Contudo, alegara que, no início do mês de fevereiro do ano de 2009, compareceram a seu quiosque agentes da Centurb, fardados, que, após pedirem 3 cocos, comunicaram que o requerente não poderia fazer nenhuma modificação na estrutura do quiosque, tendo o mesmo posteriormente sofrido demolição. Ao final, após tecer considerações acerca do direito pleiteado, requeriu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no montante de 300 salários mínimos, no valor correspondente à época de R$ 153 mil, bem assim ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 5 mil. Decisão de ID 7679, 4519, páginas 26, 35, deferindo o pedido de tutela antecipada. Regularmente citado, o município de São Luís contestou o feito, ID 76, 79, 45, 19, páginas 67, 86, alegando preliminarmente carência de ação e impossibilidade jurídica do pedido, pugnando no mérito pela improcedência dos pedidos formulados. A parte requerida atravessou o pedido de reconsideração da tutela pleiteada, contudo, em decisão de ID 76, 79, 45, 19, páginas 104, 105, fora mantida a ordem liminar concedida. Intimadas as partes para a produção de provas, somente o município de São Luís se manifestou nos autos pela ausência de produção de provas, conforme petição ID 76, 79, 45, 20, página 15, tendo o autor permanecido silente, conforme certidão ID 76, 79, 45, 20, página 10. Com vista dos autos, o Ministério Público Estadual emitiu o parecer ID 76, 79, 45, 20, página 19, abstendo-se de intervir no feito. Fecho aspas. Prosseguindo, estou dizendo, tramitado o feito, sobreveio a improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios de R$ 1.000, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça. Resignado, o autor interpôs a apelação cível, ratificando os termos da inicial, alegando que não foi notificado previamente acerca da demolição do quiosque, de modo que a ação perpetrada pelo apelado não configura o exercício do poder de polícia, mas sim abuso de autoridade, asseverando ainda que a matéria se encontrava prescrita. Disse que firmou contrato de comodato com a administração no ano de 2003 e a respectiva resilição ou revogação
sem prévia notificação, gera o dever de indenizar o apelante pelos danos sofridos, morais e materiais. Por fim, requereu o provimento do recurso. Nas contrarrazões, o apelado insistiu na manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça afirmou que não possui interesse em intervir no feito. Em síntese, o relatório. Com a palavra, o advogado do apelante para produzir a sua sustentação oral. E, por gentileza, senhor advogado, queira declinar o seu nome completo, o número da OAB e a parte a qual está a defender para fins de registros. Com a palavra, pelo prazo regimental. Bom dia, presidente desembargador Kleber. Bom dia, desembargadora Ângela. Bom dia, desembargadora Galiza, doutor procuradora de Justiça, senhoras e senhores, advogados presentes que estão nos assistindo, que se encontram aqui nesse plenário, senhores e senhoras. É lamentável o que a prefeitura fez e continua fazendo em algumas ações dela no meio da cidade. Trata-se de um dia fatídico em fevereiro de 2009, como bem narrado no relatório pela desembargadora relatora, desembargadora Ângela. O apelante no qual eu sustento, o senhor Franklin Gomes Pereira, ele tinha um quiosque na litorânea e tinha um contrato de comodato. E todos nós sabemos que existe uma diferença doutrinária entre termo de permissão de uso. O termo de permissão de uso, só rememorando, é um ato precário que pode ser rescindido a qualquer momento pelo poder público. Ao passo que um contrato, mesmo sendo de comodato, existem regras. E ao ser rescindido pelo poder público, não sou eu que vos digo a vossas excelências, mas a doutrina mais abalizada, administrativista, que diz que quando houver rescisão do contrato, que no caso era um contrato de comodato, caberá indenização. Ok. Feitas essas premissas, o que é que ocorreu? Em fevereiro de 2009, os agentes da CETURB, sem nenhuma notificação, entraram no quiosque do apelante, senhor Franklin, imediatamente, numa atitude brutal, demoliram todo o quiosque, quebrando todo o equipamento dele e apreendendo todo o material. Foi protocolada uma ação junto à primeira vara da Fazenda Pública de São Luís, o juiz prontamente examinando tudo que existia nos autos, inclusive o contrato de comodato, deferiu a tutela antecipada. Em que sentido? Para que a prefeitura devolvesse o material do rapaz, que ali era a única fonte de subsistência dele e da família dele, e reerguesse novamente o quiosque, uma vez que ele tinha levado o quiosque com amparo na lei estadual. Ok. Não foi cumprida a tutela antecipada. O município de São Luís, como bem falou a desembargadora relatora, desembargadora Ângela, entrou com um pedido de reconsideração. O juiz, a COR, não atendeu o pedido de reconsideração. O município, por sua vez, interpôs um pedido de suspensão liminar no tribunal. À época, o relator foi desembargador Jamil, e manteve a tutela antecipada deferida pelo juiz de base. Relembro, para que devolvesse o material do rapaz, do apelante, e reconstruísse o quiosque. Nunca foi cumprido a tutela antecipada. Devido à recalcitrância da prefeitura, o juiz de base aplicou uma multa de R$2.000. O que é que o apelante vem defendendo desde o início, desde a inicial? Nunca houve um processo administrativo legal, onde ele fosse intimado para apresentar defesa, para apresentar documentos. Nunca, em momento algum. Diante daquela situação, tendo o pedido de reconsideração da tutela negado pelo juiz de base, tendo o indeferimento
da suspensão da liminar no tribunal, tendo sido aplicada a multa de R$ 2.000, o que foi que o município fez? Abriu um processo administrativo 9 anos depois. E aqui eu cito o número do processo. A notificação foi 51.116, está no ID 7679-4518, ainda no processo físico, especificamente página 63. Pasmem, Vossas Excelências, no dia 10 de dezembro de 2019, 9 anos e um pouquinho depois que foi aberto o processo administrativo. Ok. O ato foi consolidado, como eu falei no início, foi feito com base numa lei estadual. A prefeitura, pelo poder de polícia, ela teria, pela lei 9784 de 1999, seu artigo 54, o prazo de 5 anos. Para quê? Para rever os atos supostamente ilegais praticados pelo Estado do Maranhão, consequentemente por ela. E o que diz o artigo 54 da Lei Federal? O direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorrem os efeitos favoráveis destinatário decai em 5 anos contados da data em que forem praticados, salvo comprovada a má-fé. Ora, a prefeitura não comprovou má-fé. Tinha mais de 5 anos o apelante com contrato de comodato com o poder público, o Estado do Maranhão. Passado todo esse tempo, ela quebra o estabelecimento, o quiosque do apelante, destrói numa atitude abrupta, retém o material, ele fica sem poder levar mantimentos para casa, e nesse cenário todo, 9 anos depois, o que acontece? A prefeitura viu que não tinha saída, abriu um processo administrativo, tentando ajustar o processo que ficasse mais favorável para ela. Por ausência de processo administrativo, e aqui que é um ponto crucial para esse processo, o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral, o tema 138, já definiu que todos os atos da administração pública têm que ser precedidos de processo administrativo, concedendo a ampla defesa e o contraditório. Suponhamos que o processo 9 anos depois fosse aberto. Nunca, jamais, em momento algum, o apelante foi notificado para apresentar contraditória. Isso 9 anos depois. E o que é que diz o tema 138 do STF? Anulação de ato administrativo pela administração pública, com reflexo no interesses individuais, sem instauração de processo administrativo, recurso extraordinário que se discute à luz dos artigos 5º, 2, 55 e 37 caput da Constituição Federal, possibilidade ou não de administração anular o ato administrativo, cuja a formalização repercutiu no campo dos interesses individual, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tese ao ato é facultada a revogação dos atos que repercute ilegalmente praticados. Porém, se de tais atos já tiverem os efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular procedimento administrativo. STF, RE 594, 296, relatoria, ministro Dias Toffoli. Origem, TRF1 da primeira região, julgamento no dia 25 de 9 de 2009, transitado em julgado no dia 4 de 10 de 2019. Ora, não teve procedimento administrativo prévio. O procedimento foi aberto 9 anos depois. Mesmo sendo aberto, nunca o apelante foi notificado. Tive com o juiz de base, doutor Celso Aranha, hoje falecido, que eu tinha uma maior estima por ele, expliquei todo o processo para ele, realmente ele não acompanhou o processo desde o início, e pelo que
eu despachei com ele, compulsão dos autos. Eu entendi que viesse uma sentença diante do que estava no processo. E veio uma sentença julgando improcedente os pedidos e revogando a liminar confirmada pelo tribunal, inclusive com aplicação de multa. Não entendi o posicionamento do doutor Celso, mas restou só a apelação para essa egrégia corte reformar uma questão, primeiramente, de justiça, de direito, amparada no Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, não vou me alongar, encerro aqui a sustentação oral, clamando para vossas que conheça do recurso e dê provimento, aplicando os termos da inicial. É como eu finalizo a sustentação. Tá bom, tá. Obrigado. Tá. Voto. Meu voto, como sempre, é bem objetivo e agora, inclusive, está de acordo com o pacto do judiciário, né? Que a gente tem que fazer votos bem objetivos, linguagens bem claras, segundo o ministro Barroso. Então, voto. De início, registra a inocorrência de prevenção do excelentíssimo desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, na medida em que o presente recurso foi distribuído à minha relatoria em 9/6/2023, e de acordo com o DSA-OOS GDG número 13/2023, a primeira sessão administrativa ordinária do órgão especial, em 1/2/2023, decidiu que, aspas, os recursos recebidos no tribunal a partir de 26 de janeiro de 2023 deverão ser livremente distribuídos, observando-se a nova competência especializada de cada Câmara, não se aplicando a regra de prevenção contida no artigo 293, caput do Regimento Interno. Então, é muito claro, porque depois que nossa Câmara foi transformada em pública, então a distribuição acabou essa questão de prevenção. Assim, presente os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. O autor, ora apelante, buscou a indenização por danos morais e materiais decorrentes da demolição de parte do seu quiosque de água de coco por agentes administrativos. Pois bem, diferentemente do alegado pelo recorrente, que diz que não foi notificado, aqui nos autos a gente comprova que ele foi previamente notificado em 10/12/2009, ID 26430244, página 63, pela Secretaria Municipal de Terras, Habitação, Urbanismo e Fiscalização de Obras, para devolver a estrutura original do quiosque por ele alterada, sob pena de providências legais. Em 6/1/2010, conforme o boletim de ocorrência, a barraca de água de coco teve o telhado descoberto por agente da aludida secretaria e em 13/1/2010, de acordo com o informado em outro boletim de ocorrência, teve seu quiosque destruído. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 8º, dispõe, artigo 30, compete aos municípios. 8º, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Por sua vez, o artigo 182 da Magna Carta estabelece que, aspas, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Fecho aspas. Depreende-se, portanto, que é dever da administração pública municipal promover a regularização de loteamentos urbanos, bem como cuidados a espaços públicos. Nos termos da jurisprudência do STJ, aspas, compete ao município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar ocupações ou edificações irregulares
Eu estou em sendo sessão. do ente municipal a Eu estou em responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. Agravo de instrumento no RESP 1.762.074 do Amazonas, da relatoria do ministro Francisco Falcão, segunda turma, julgada em 11/11/2022. No caso, tenho que o apelado agiu dentro da legalidade e com base no poder de polícia. Logo, não há que se falar em responsabilidade civil. Com efeito, como bem consignado pelo magistrado Acor, aspas, o licenciamento para construir é obrigatório e a sua ausência importa na ilegalidade da obra, tornando-a uma atividade ilícita, legitimando a eventual ação demolitória do poder público, fecho aspas. Registro ainda que a atuação do Poder Judiciário na revisão do ato administrativo deve se limitar aos critérios de legalidade, vedado adentrar no mérito da decisão administrativa e, na hipótese, não há nenhuma pecha a inquinar a atuação da administração pública municipal. Aí, a proposta, eu trago jurisprudência, né? E apelação, direito administrativo e civil, construção irregular em imóvel público, demolição pela AGEFES, poder de polícia, legitimidade. O agente público ordena a demolição do imóvel construído irregularmente, sem prévio licenciamento e alvará de construção, age no regular exercício do poder de polícia. E aqui teve notificação, né? Que eu, inclusive, eu demonstrei onde consta nos autos. O direito constitucional à moradia e à função social da propriedade não tem o condão de legitimar a ocupação erigida à margem da legislação aplicável à espécie. Recurso não provido. Então, por tudo isso, senhores desembargador, senhor desembargador e senhora desembargadora, eu estou negando provimento, conhecendo, mas negando provimento ao presente recurso. Estou majorando os honorários advocatícios para 10% do valor da causa, em observância ao tema 1076 do STJ. Contudo, suspenda a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça. É como voto. Como voto, desembargador Kleber. Desembargadora relatora, eu já tive a oportunidade de ler e tomar conhecimento tanto do voto de Vossa Excelência, como os memoriais do apelante. Eu comungo às inteiras com o voto de Vossa Excelência, pelas razões expostas, pelos esclarecimentos dados de forma límpida, dando clareza ao caso ora sub judice. Ressalto, inclusive, as jurisprudências trazidas no voto atinente ao caso, razão pela qual eu acompanho Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Francisca Galiza? Desembargadora, já acompanho Vossa Excelência, que foi uma matéria já conhecida, né? Não tem como. Acompanho Vossa Excelência, as inteiras, como limitando e imitando o desembargador Kleber agora. O Ministério Público não interviu no feito, então, por unanimidade, esta Câmara conheceu, mas negou provimento ao presente recurso. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Como eu, no início dessa sessão, eu fiz referência que o voto, o agravo de instrumento 080-4665-70, que tem como relatora substituta a desembargadora Nelma Sarney Costa, não seria, nesse momento, em face do aniversário dela, não seria hoje, ele fica adiado para a próxima sessão. Retirada, excelência. Então, como? Retirado de pauta, excelência. Pois não, Lívia? Retirado de pauta. Lívia, ele fica retirado de pauta. Obrigada. Então, neste caso, está retirado de pauta e não tendo mais nenhum voto, ou tem mais alguma coisa, Lívia? Lívia, não tem mais nada, né? Excelência, tem mais processo, número 2 da pauta, Primeira Câmara de Direito Público. Da desembargadora Angela Salazar. Ah, sim, ainda tem o 2, correto.
Desembargadora Ângela, então, a senhora com a palavra para o voto 2 da pauta da primeira Câmara de Direito Privado. Público, Pode anunciar e público, relatar. direito público. De direito público, opa, desculpa. Não vai haver sustentação, né, doutora Lívia? Não, Excelência. Anuncio o julgamento da apelação civil 0809-843-31/2022. Apelante Cristiane Maria Jorge de Souza Araújo, advogado Augusto Afonso Barbalho Duque Bacelar, apelado município de São Luís, procurador Ivaltero Batista Dias Pedrosa. Como não vai haver sustentação oral, o voto foi previamente encaminhado, está no PJE também, eu vou julgá-lo apenas pela ementa. Em sede de ementa, eu estou dizendo apelação civil, ação de obrigação de fazer, Lei Municipal número 46/16 de 2006, plano de cargos, carreiras e vencimentos de servidor público, requisitos para progressão e promoção satisfeitos, recurso desprovido. A Lei Municipal 46/16 de 2006, que trata do plano de cargos, carreiras e vencimento da Prefeitura de São Luís, estabelece nos artigos 17 a 31 os requisitos necessários para a progressão e promoção do servidor, quais sejam o cumprimento do interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício no padrão de vencimento e na classe correspondente, a obtenção de, no mínimo, 70% do total de pontos na média de suas avaliações de desempenho e a permanência no efetivo exercício do seu cargo público, que, por sinal, o apelante dois, aspas, suas promoções e progressões funcionais É completamente desassociado o número do parecer do que está aqui. Desculpa aí, desembargador Cravo, porque houve aqui um problema, tá? Peraí, eu Assim acho que nós estamos falando, Não, os requisitos, né, que eu citei, a apelante realmente preencheu esses requisitos. Então, eu estou citando, inclusive, estou fazendo uma citação de um julgado meu, numa apelação civil 08.12.068, que foi agora 7/10/2021, que, aspas, eu estou dizendo, preenchidos os supracitados requisitos necessários às suas promoções profissionais, pois alcançou o tempo mínimo de efetivo serviço na classe em que se encontra, bem como o efetivo exercício do seu cargo público, não pode o servidor ser prejudicado pela inércia da administração pública em realizar avaliação de desempenho. Ademais, inexistindo prova de que houve sua avaliação negativa pela municipalidade, presume-se que a mesma ocorreu de forma positiva, sob pena de violar os princípios norteadores da administração pública previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Fecho aspas. Conforme o entendimento da primeira sessão do STJ, afirmado sobre o rito de recursos repetitivos, aspas, é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional do servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar. Então, esse aqui eu extraí do RESP, no 1.878.849, Tocantins, da relatoria do ministro Manuel Herdate, que é um desembargador federal convocado, né, do TRF da 5ª Região, julgado em 15/3/2022. Então, eu estou conhecendo a apelação e dando provimento, senhor presidente, né? Para conhecer do provimento a presente apelação, reformando a sentença,
para julgar procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido apelado a efetuar a promoção da autora apelante para a classe 2, nível 10, referente ao período de 2008 a 2011, bem como a elevação para a classe 3, nível 11, concernente ao período de 2011 a 2014, e a pagar a diferença salarial decorrente da referida ascensão, a ser apurada em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser corrigida conforme fundamentação supra. Outro sim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes devem ser fixados após a liquidação do julgado. É como voto. Aí, Vossas Excelências já têm inteiro teor do meu voto, trago também vários julgados de tribunais, tanto do STJ quanto de outros tribunais, nesse sentido. Por isso, eu estou conhecendo e dando provimento, condenando ao município a efetuar a promoção na carreira da servidora. Desembargadora, Voto de desembargadora Ângela, esse é o meu posicionamento, o seu voto está corretíssimo, razão pela qual eu acompanho Vossa Excelência. desembargadora Galiza. Acompanhe Vossa Excelência, desembargadora. Eu quero só aqui avisar aos senhores que houve para erro de digitação aqui na emenda, quando em vez de ter recurso provido, estava gravado recurso desprovido, mas eu já mandei aqui corrigido, tá? Mas ao final aqui do voto eu estou dizendo, conheço e dou provido. Uma questão mesmo assim de erro material, mas já foi devidamente corrigido. Como vota a desembargadora Acompanhe Francisca Vossa Galiza. Excelência. Então, por unanimidade de voto, esta primeira Câmara de Direito Público conheceu e deu provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Então, não havendo mais voto, né, doutora Lívia, Sim, presidente. eu dou por encerrada essa sessão